Já me perguntaram por que o meu nome Jaciron, por que meus pais me colocaram esse nome, até onde eu sei. Tem outro em Volta Redonda, foi amigo do meu pai, da minha mãe. Mas o mais engraçado é que o Jaciron, desde que me entendo por gente, sempre fui chamado de Ciron. E aí, quando começo a mexer com música, começo a trabalhar profissionalmente, começo a aparecer no mercado como músico, uns 16 a 17 anos. Aí, Ciron, todo mundo me chama de Ciron. Aí, acabei usando Ciron Silva, ficou como um nome nome artístico, né? E nasci aqui em Volta Redonda, 1960, dia 27 de julho. Na vila, na rua 58, e a gente tem uma brincadeira que a gente faz muito lá, que é 58 de cima, que ali na vila, 33, ali tem sempre 58 de cima, 58 de baixo, 56 de cima, 56 de baixo. Então, eu sou cria da 58 de cima, uma rua muito especial, porque é muito musical. Aqui tinha o seu Geraldo Marinho, que era do Choro, tinha o senhor Vicente, que era da Folia de Reis, tinha o senhor Mário, que era multi-instrumentista, de vários filhos de instrumentistas também. Tinha na rua de baixo, tinha um pessoal do rock, conjunto tridimensionais. E aqui, da minha frente, aqui na casa que eu morava, tinha um pessoal daquela jovem guarda da década de 60. Zequinha, o Nilson, tinha o Zé Maria, tinha um conjuntinho aqui que fazia mímica daquelas músicas americanas, e era aquele rock da minha época mesmo. E a minha casa aqui era o bloco de carnaval. Começa a minha história musical por aí. 1960, 58 de cima, embalado pelas músicas, as múltiplas segmentos musicais da época, né? A Jovem Guarda, que era o rock, a bossa nova, o jazz e o choro. Não sabe, mais a Folia de Reis, que era final de ano. Não tem músico nessa família. Tanto do meu pai e da minha mãe. Segundo minha mãe, meu avô tocava um acordeon muito ruim. Mas não era um cara que poderia falar que era músico. Eu é que nasci músico na família. Que aí eu tenho até que descobrir o porquê dessa musicalidade, né? Mas assim, eu fui muito ligado ao samba em função da minha mãe. Meu pai gostava muito de dançar, meu pai gostava muito dos bailes, eles iam muito ao baile. Então a música sempre foi me custando na minha vida em função de discos, né? E a minha mãe por causa do samba. Pô, minhas férias, meu amigo, era penha e ensaio do Salgueiro. Falei com a minha mãe assim, olha, vamos fazer um negócio, eu não quero festa não, só me dá um bom presente. Minha mãe, que presente você quer? Aí me veio na cabeça, eu pedi uma bateria. Ele falou, pô, bateria, bicho? Eu quero uma bateria e tal. Ah, vou falar com o teu pai. Isso o pai chega de serviço e tal, a mãe comenta, de jeito maneiro, comprar bateria. Esse menino vai botar essa casa abaixo aqui, não, bateria não, vê outra coisa aí e tal. A minha mãe falou comigo, falou, então tá, me dá um violão. Então tá, eu quero um violão, quero ganhar um violão no lugar da festa. Mas nem passar para minha cabeça de tocar o violão. Eu só queria me ver livre da festa de aniversário. E eu já 13 para 14 anos de idade, a rapaziada minha aqui, meus amigos que eu fui formando, o Cuca, o Vavá, o Poliquito, o Eduardo e tal, já tocava, eu levava o violão para eles tocarem, né? Que era aqui, hoje está aqui dentro do Palmares, que é um lugar emblemático para mim, porque aqui, quando eu vim para o Jardim Europa, isso aqui era uma praça, aqui era o nosso campinho de futebol. E nessa direção aqui tinha um flamboyant enorme e tinha um banco onde a rapaziada ficava sentado o dia inteiro, período de férias ali. Eu descia com o violão, vinha de casa,
levava para a rapaziada tocar, mas eu não tocava, ficava jogando bola, enfim. Até que um dia o Cuca me ensinou uma posição, um Ré maior no violão, um Lá maior, o Vavá também foi, e ali eu fui. Cara, aí começou. Então ele vinha com o violãozinho dele e sentava e ficava vendo a gente, né, tocar algumas músicas, alguns acordes, 3 acordes, que era Lá, Ré, Mi, coisas mais simples. E ele fazia isso com muita facilidade. Teve uma passagem legal, que eu tenho lembranças, inclusive, do momento em que a gente estava conversando. Eu falei para ele de um disco do Yes que tinha o que a gente ouvia mais ou menos na época, o Yes, de Ford, aqueles negócios. Aí eu falei, cara, mas olha só esse cara tocando. Aquilo para mim era coisa de outro mundo, né? Para ele depois se tornou uma coisa tão boba de fazer que a gente até assusta. E aí eu mostrei essa música, um disco do Yes, de 1971, 72, e tem um instrumental só de violão que eu não lembro quem que era. E aí, brincando com ele, cara, eu duvido que você tire aí, não é possível, isso aqui é muito difícil, isso é para profissional. Aí ele falou, me empresta o disco. Aí eu emprestei o disco para ele, levou, e passou assim, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, ele volta, me devolve o disco, e aí a gente começa a conversar, ele pega o violão e sai tocando a música. Aí, naquele instante, assim, naquele momento, a gente passa lá na cabeça da gente, ó, ele é diferente dos outros que a gente está acostumado a ouvir. E já em 76, através do Lincoln, ele me apresenta a galera, me apresenta o Baiano, o Luizinho, o Adinho e o Tadeu, que tinha um grupo, formaram o grupo de choro, 5 no Choro. Aí eu fui tocar choro com os caras. Eu já estava tocando violão de 6 cordas, começo a tocar. Com 16 anos, já com essa rapaziada, de 15 para 16 anos. Começa lá no 5 no Choro, é 76, se eu não me engano, no primeiro concurso de conjunto de choro do Rio de Janeiro. Não era para o estado, era da cidade. E aí a gente vai para esse festival, é classificado para a final. E essa foi uma iniciativa que tinha muita mídia envolvida, então apareceu até no Fantástico, não sei das quantas. Então foi uma coisa interessantíssima. E a gente tava lá, garoto, eu e ele, 15 anos, ele com 16, 15 para 16, isso mesmo. E aí foi o que o Zeildo falou, né? Ele com aquela mão dele sempre nervosa e tal, não sei das quantas. E outra, ele, né? Porque é um sujeito extremamente comunicativo. Então ele foi fazendo contato ali começa. Ele aí já encosta no Rafael, que era menino, o Rafael era da mesma idade da gente. Mais novo, inclusive, né? Mais novo, 1 ano, alguma coisa assim. Então ele já encosta em todo mundo, Rafael, tinha o Maurício Carrilho, tinha todo mundo ali começando, garotada, tinha os mais velhos, mas tinha garotada. E o Cirão dali, eu acho que ele já começa a dar uma desgarrada, sabe? Que aí depois você vai ver que ele é o cara que depois vai para o Rio estudar música e tal, não sei das quantas, né? Mas é do temperamento, além da musicalidade dele, o temperamento dele faz com que ele voe mesmo, ali já não... Qualquer oportunidade é oportunidade. Que até então só escutava Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Pink Floyd, Alice Cooper. Essa era a onda que eu ouvia. Nacionais eu escutava Rita Lee, Mutantes, então era roqueiro mesmo, né? Magrelinho pra caramba, cabelo Black Power. Adorava o James Brown, Jackson 5. Coisa da minha adolescência. Aí começa a ouvir um choro, aí o Edir me apresenta um disco do Baden, cara, eu larguei a guitarra e abracei só o violão, e daí tocando com esses caras, me apresentando o choro, aí fui embora. Aí o violão entra na minha vida de vez mesmo.
Mas só que o Ciron, ele resolveu estudar. É muito importante isso, estudar teoria musical. O Ciron se formou no mesmo lugar onde que meu pai se formou. Ian Guest. Ele foi professor. Aí estuda lá, de lá o Ian Guest pega e põe ele para ser professor. Eu estava com o Ciron quando a gente foi lá na casa do Meira, ali em Vila Isabel, para ele ter aula com o Meira, que foi esse professor do Rafael, do Bade. Então, o Ciron sempre já querendo ter aula com o Meira, tudo bem. Então. Chegou lá, o Meira falou para ele que eu achei também, não falei nada. Ele tocou e falou, mas você vai aprender o que comigo? É a dupla ferrada de violão, Dino e Meira. Dino 7 cordas e Meira de 6. Todas as gravações de choro, ou esses sucessos de samba aí na década de 40, né? Esses caras já estavam lá, o Conjunto do Canhoto e tal. E aí ele falou pro Ciron, o que você quer aprender comigo? Você sabe tudo. Tá sobrando violão aí, falou pra ele. O Ciron tocava 2 violões de 7 cordas, o violão tradicional de 7 cordas, contrapontista, e o violão mais nessa linha, do Baden, do Garoto, entendeu? Que era outra coisa. Entendeu? E a afinação em Dó, na corda da 7ª corda e outra em Si. Entendeu? Mas ele é um cara, sempre foi muito musical, muito musical, muito musical.
Baden lá com uns 15, 16 anos de idade. Logo depois eu fui escutar João Bosco, escutar Djavan e tal. Esses caras nessa época tinham essa batida de violão que poucos tinham no Brasil. Né? Então foi onde que eu acabei abandonando o rock e vindo pro choro e vindo pro samba. A minha mãe, ela fez parte de escola de samba, tanto aqui em Volta Redonda quanto no Rio, no Salgueiro. Então, desde que eu me entendo por gente, o som do coro da batucada está dentro de mim, né? Por incrível que pareça, uma vez eu dando aula, você pega da onde a ideia do 7 cordas? Eu falo, eu sempre estou de olho no pandeiro, né? Então, eu fui descobrir isso bem depois, eu fui tomar consciência do que é o pandeiro no meu violão, o que é a cozinha, no bom sentido, no meu violão. Então, meu violão eu sempre tento fazer com que ele seja muito percussivo. Não tem mesmo de chegar. Ele tá indo resolver o negócio lá do carro, lá do asfalto. Aí volta. Ciro, quantas horas? Consegui chegar aí. Você vai me filmar mesmo, Leo? Opa, esse feijão aqui tá malandro, hein? Miranda, Medela, Aristides, Juvenil, enfim, tinha uns senhores da banda da CSN, tocava clarinete, já tocavam choro. E a gente aprendia muito com eles, ia assistir-los tocar nos bares. Muito garoto ia escondido muitas vezes. Né, mas via, a gente ficava vendo os coroas tocarem, até chegava com o instrumento, mas eles não davam muito mole pra gente, não. Depois que eles estavam cansados de tocar, que eles falaram, deixa o menino tocar um pouquinho aí. Aí eu pegava o violão, tocava um pouquinho. Mesmo incerto dos teus passos, sigo teu caminho estreito e sem final. Mesmo por ventos errantes, sem lembrar que antes nada quando começou uma coisa de música na rua, em Volta Redonda, então, eu só cantava assim em casa com meu violão, fiz aula de violão, cantava nas pracinhas, nas pracinhas da cidade, aqui na vila, com Beto França, com Ronaldo, outros músicos, outro povo, o Ney, né? E o Ciron era aquele cara que na época já, de música instrumental e tal, aí o povo ainda falava assim, não, esse cara gosta de acompanhar canário. Ele gosta de acompanhar cantor. Não é que ele só gostasse de acompanhar cantor. Ele tinha... A alma dele tinha abertura para uma coisa dessa. Ali não tinha ensaio. Não tinha ensaio. Não tinha ensaio. Fala a verdade, amiga. Era a Vera. 3, 4 gravando, foi. Foi. O tom é esse, bora fazer. É código da minha alma. Mas essa fala, ela não é minha. Foi uma pessoa que acabou de me ver acompanhada pelo Ciron. Ele virou e falou assim, nossa, mas ele conhece o código da sua alma. A teoria, o conhecimento técnico do Ciron, a capacidade dele, ele pegou isso aí. Então ficou muito fácil pra gente cantar. Não queria mais outro, não. Cantava com todo, mas não queria, não. Joca Ottoni. Aí, olha aí. Antes disso, eu gostaria de dizer que eu me sinto muito honrada de estar sendo convidado pelo Ciron para ter uma participação nesse show maravilhoso de cordas que ele está fazendo. Obrigado. Valeu. Um cantinho, um violão, esse amor uma canção, pra fazer feliz
a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado, o Redentor, que lindo. Eu quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado, o Redentor, que lindo. Eu quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente deste mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, o que é felicidade, o que é felicidade, meu amor. Joca Ottoni. Coisa séria. Muito obrigada. Ó meu rei, ó meu rei. É mole.